que é a sociedade japonesa. A sociedade japonesa é Não, de mas, uma senhor maneira... Chico, não tem necessidade de entrar então tá nessa bom. questão. Tá? Mas a defesa gostaria que o senhor continuasse. Não tem Tá bom. necessidade de saber da sociedade japonesa no momento. Talvez tenha alguma necessidade, excelência, na medida em que a sociedade japonesa acaba influenciando nas decisões na linha de pensamento da testemunha. Doutora, prossiga. Outras perguntas. Vossa Excelência corta as perguntas da defesa e não Nós deixa a estamos tentando testemunha ganhar responder. tempo, doutora. Nós temos todo o tempo do mundo, não se preocupe, Excelência. O juízo não tem, doutora. Senhor Chinco, o termo de colaboração premiada que foi assinado pelo senhor também inclui como colaboradores Luiz Fernando Sendai Nakandakari e Juliana Sendai Nakandakari. São esses os seus filhos, correto? Exatamente. Se eles não cometeram nenhum delito, Sr. Chinco, qual foi o motivo, o propósito da inclusão dos dois como colaboradores premiados? O que eles trazem? O que eles agregam ao presente feito? Eu não tenho conhecimento jurídico para fazer essa resposta a você. Mas o fato de eu ter usado a conta deles, então fizeram com que eles então assinassem também esse documento. Quem recomendou ao senhor que eles assinassem esse documento? Não, nada. O processo... Não, o senhor me disse, Sr. Chinco, que o senhor... Da mesma forma que o Ministério Público colocou as coisas e os meus advogados concordaram, Ou seja, sou eu, engenheiro, falar... Então, mas, Sr. Chinco, era exatamente isso onde eu ia chegar. O senhor já tinha me explicado que o senhor simplesmente contribuiu com a parte técnica, ou seja, a parte jurídica ficou a cargo dos advogados e do Ministério Público, correto? Perfeitamente. Ok. Sr. Chinco, existem outros depoimentos agendados com o Ministério Público? Ou o senhor já concluiu, já acabou de relatar todo o seu entendimento sobre os fatos? Por exemplo, hoje eu fui pego de surpresa, não sabia. Que teria que vir aqui, em audiência? Semana passada me comentaram e estou aqui hoje. Então, Mas aqui, Sr. Chinco, o senhor está... eu não sei o que deve ocorrer de agora, ainda mais que eu vi agora, que a Operação Lava Jato está por mais 6 meses, não sei o que deverá ocorrer. Sr. Chinco, dentro do gabinete do Ministério Público, diferentemente do fórum, aqui em audiência, existem outras reuniões agendadas com o senhor? Não que o senhor conheça. Que eu saiba, não. Os depoimentos que o senhor prestou foram gravados, filmados? Eu não prestei atenção. Na reunião de 5 de fevereiro, com certeza não. Na reunião de 19 de fevereiro, eu tenho minhas dúvidas. Eu não tenho certeza, doutora. Ok. O senhor ditou o seu depoimento ou o senhor respondeu a perguntas? Da mesma forma que estou fazendo aqui. Quantos, Fui perguntando, fui respondendo, foi perguntando, fui respondendo. quantos procuradores estavam presentes nesse dia? Nesse dia estava o doutor Januário ali perguntando, mas tinha procuradores ali na sala. O procurador presente aqui em audiência estava durante o seu depoimento, Sr. Chico? Nessa audiência do dia 19 de fevereiro, não. Mas, antes das férias de Carlos Fernando, quando eu estive com ele, o doutor Paulo estava lá. E até eu levei um susto, porque quando ele falou Paulo Galvão, eu levei um susto, né? Vi Galvão, eu levei um susto naquele dia. Pela coincidência. Suspeição aí do procurador aqui. Nenhuma defesa vai levantar? Mais uma pergunta? Tenho só mais algumas, Excelência. Peço desculpas.
e com maior respeito, ainda demoro mais um pouquinho. Senhor Chinco, foi divulgado na imprensa que o senhor foi alvo de condução coercitiva no dia 5 de fevereiro, nessa última fase da Operação Lava Jato. Como é que é? Foi divulgado na imprensa que o senhor foi alvo de condução coercitiva, que na última operação, na última fase da Lava Jato, o senhor teria sido solicitado pela Polícia Federal a comparecer na sede da Polícia Federal para ser ouvido. Foi exatamente no dia 4 de fevereiro. Eu levei até um susto, porque eu tinha uma reunião em Curitiba no dia 5 de fevereiro e no dia 4 de fevereiro eu fui lá acordado pela Polícia Federal. E que levou o computador, levou todo o material. Isso foi na sua casa? Foi na minha casa. Além do seu computador, que outro material foi levado, senhor Chinco? As notas fiscais, a pasta de empresa da LFCN, que eu tinha tudo lá direitinho, levaram. O senhor chegou a ser, então, conduzido à Polícia Federal? Fui até a Polícia Federal. O senhor prestou depoimento na Polícia Federal? Não prestei depoimento, porque como no dia seguinte eu já ia estar em Curitiba, eu, junto com meus advogados, achava que eu não precisava de fazer nenhum depoimento lá. E isso foi explicado, então, para o delegado de polícia? Não, o meu advogado simplesmente disse o seguinte: ó, o meu cliente prefere não falar. Mas o senhor assinou um termo dizendo que o senhor preferia não falar? O que eu assinei, doutora, não sei, só sei que quando terminou lá o depoimento, onde eu não falei nada, eu assinei um documento. Com certeza, os meus advogados verificaram e viram que eu podia assinar aquele documento. De novo eu falo, eu sou engenheiro. Mas era um documento que listava os bens que foram apreendidos na sua casa? Isso sim. E além disso, um documento onde também traduzia que o senhor preferia permanecer em silêncio? Pode ser que sim. Aí os meus advogados que vão saber responder. Com certeza sim, porque o meu advogado disse, ó, o meu cliente não vai responder. Certo. Mais alguma pergunta relevante? Tenho perguntas ainda relevantes, Excelência. Senhor Chinco, quando o senhor optou por firmar a colaboração premiada, o Ministério Público solicitou que o senhor entregasse documentos? Documentos pertinentes a o que eu estou dizendo em 19 de fevereiro. Ok. Os documentos que eu entreguei foram os documentos relativamente a tudo que eu depus. Perfeito. Ou seja, posso entender, portanto, que são documentos que o senhor selecionou justamente por terem referência ao conteúdo que o senhor iria depor. Não entendi a sua pergunta. O senhor selecionou esses documentos porque eles tinham referência? Eu não selecionei nada. Porque os documentos que eu tinha na minha casa, a Polícia Federal levou. Uhum. Então, os documentos outros que eu tinha para fazer minhas reuniões com os advogados, então são os documentos que eu fiz depoimento e levei. Então pode ser até que tivesse algum documento que eu não tivesse entregue, mas que a Polícia Federal levou hoje. Com relação a esses documentos especificamente que o senhor entregou ao Ministério Público, onde esses documentos estavam guardados? Na minha casa. E não foram levados pela Polícia Federal? Não. Depois que a Polícia Federal levou meus documentos, como eu também deixava com meus advogados uma cópia, depois que eu saí da Polícia Federal, fui com meus advogados para o escritório deles e a delação que eu iria fazer
que eu precisava dos documentos para poder tal. Ficamos trabalhando lá para poder levar no dia seguinte para Curitiba. Entendi. Logicamente não um computador. O senhor entregou diversos e-mails para o Ministério Público. Quantos e-mails o senhor entregou? Aí eu não saberia dizer, doutor. O senhor saberia dizer 5, 10, 15, 20, acho que tá, 100, 200? Acho que está aí, na delação. O senhor entregou e-mails referentes a cada um dos 4 itens da sua delação? Quero dizer, o senhor entregou documentos referentes a Galvão, documentos referentes a Reneste e assim por diante? Exatamente. Ou seja, os documentos referentes a Galvão não são os únicos documentos que o senhor entregou ao Ministério Público? Exatamente, Ok. não. Se eu fiz o depoimento, Certo, não, o senhor já respondeu. Se o senhor fez, portanto, o documento 1, entregou documentos referentes ao 1, ao 2, ao 2, ao 3, ao 3, ao 4, ao 4. Os documentos anexos aí. Senhor Chinco, o senhor em alguns e-mails fez algumas anotações manuscritas, quer dizer, na verdade, em alguns e-mails entregues, há anotações manuscritas. Essas foram feitas pelo senhor? Todas as anotações que estão ali nos e-mails foram anotações da minha parte, porque eu não poderia simplesmente mandar o e-mail, a cópia do e-mail, de repente, Zé. Ué, quem que é o Zé? Eu então falava, Zé era o Pedro Barusco, o João é o Renato Duque. Mas isso o senhor me esclareceu em depoimento? Quando eu entreguei os documentos, elas já foram com essas anotações para que quem fosse ler os e-mails soubesse o que estava lendo. Entendi. E se referia a quem. Uhum. O senhor costuma se referir a si mesmo em terceira pessoa? Como assim? Por exemplo, se o senhor for contar um fato aos seus filhos, o senhor diria, Fernando, o Chinco foi hoje a uma audiência, ou o senhor diria, Fernando, seu pai ou eu fui hoje a uma audiência? Eu não entendi a sua pergunta. Tem algum e-mail, doutora, que a doutora queira perguntar especificamente? Eu quero saber, senhor Chinco, se quando o senhor conta algo sobre o senhor usa o pronome eu ou o senhor usa o nome Chinco? O Chinco foi hoje a uma festa, ou eu fui hoje a uma festa. Como que o senhor conta? Como o senhor fala? Doutora, está indeferido, essa pergunta é confusa. Depende, Não. O senhor não precisa responder. Faz parte, excelência, da prova juntada aos autos. Queira mostrar e então perguntar objetivamente. Alguém ditou, senhor Chinco, o texto que o senhor anotou nos e-mails? Não, ninguém. Sempre eu. Ok. Sempre eu. Ninguém. Sempre eu. O senhor disse que tinha uma empresa chamada Talude Comercial e Construção Limitada, né, que veio à falência, o senhor ficou com grandes dificuldades e, por essa razão, acabou abrindo a LFSM. Quantas notas fiscais foram emitidas durante a vida ativa da LFSM? Ah, doutora. Teria que ver aí, estão nos meus depoimentos. Em todos os depoimentos tem aí a quantidade de notas fiscais. Mas é assim, o senhor disse que essa empresa foi aberta, só me recorda em que ano? Final de 2009. Então, do final de 2009, nós estamos em 2014. O senhor estima que mais de 100 notas ou menos de 100 notas fiscais tenham sido emitidas pela empresa? Doutora, eu não me lembro. São 5 anos. Eu não me lembro, doutora. O senhor não sabe dizer, precisar quantas notas fiscais por ano eram emitidas? É uma pergunta que eu não me lembro, doutora. O senhor emitiu notas fiscais a outras empresas que não a Galvão Engenharia? Se essa pergunta for relevante, eu vou te responder. É relevante. Na época da EIT, que foi o primeiro depoimento, emiti nota fiscal. Reneste, Obras Civis, Edificações, também emiti notas fiscais. Aí eu me lembro bem que foram 6, depois ocorreu um distrato. Depois foram algumas notas, que a doutora sabe, a quantidade de notas que eu emiti para Galvão. E também emiti nota para Contreiras. As notas...
as notas fiscais que o senhor, através dessa empresa, emitiu para a EIT também tinham o propósito Para? de pagamento de propina? Doutora, para quem? Para a EIT. Para EIT, a nota fiscal não tinha propósito de propina. Serviço que eu fiz a eles, que eles primeiro pediram que encaminhasse a casa a Pedro Barusco e a Renato Duque, e depois que eles aprovaram a nota fiscal, o aditivo, então eles me liberaram para que eu então emitisse a nota fiscal. Tá, então deixa eu só explicar minha pergunta mais uma vez. Os valores que o senhor recebeu contra a apresentação dessa nota fiscal foram em parte utilizados para o pagamento de propina? Não. Essa não. Essa daí foi serviço que eu fiz. Eu dei seminário lá, treinei equipes. Então, eles só me pagaram depois que eles internaram o aditivo que eles aprovaram. Como que foi feito o pagamento de propina a Pedro Barusco? Com relação à EIT? Não, espera um pouquinho. Vamos falar de EIT ou vamos falar de Não, Galvão? nós estamos falando da EIT, nós estamos falando do termo de colaboração premiada, estamos falando da sua empresa LFSN, que emite notas fiscais, que, segundo o senhor, parte dos valores são utilizados para pagamento de propina. Então, a EIT me pagou em espécie, aí eu avisava o Pedro Barusco e eu levava para ele no Hotel Everest, Ipanema, Rio de Janeiro. E ele ia lá pegar o dinheiro. Ok. O senhor teve outras empresas... Supunha-se que ele estaria dentro da conta corrente deles, repassando aquilo que era relativo a Renato Duque. Ok. Ele dava a entender a mim isso. O senhor tem outras empresas, ainda que em nome de terceiras pessoas... Por exemplo? Quantas empresas o senhor tem? O senhor é sócio da LFSN, juntamente com seus 2 filhos, foi sócio da Talude, ainda que sócio minoritário. O senhor tem outras empresas? Tem participação em outras empresas? Eu, quando saí da Odebrecht e voltei para o Brasil, eu entrei na área de alimentação. Eu tinha uma loja no Shopping West Plaza, em São Paulo, perto do Campo do Palmeiras, e lá eu tinha uma loja, e lá eu, com a minha ex-esposa, nós tínhamos uma empresa chamada SLN Alimentos. Está fechado? Que está inoperante já uns 15 anos, 20 anos. Vou voltar só, eu estou finalizando, Excelência. Eu só queria esclarecer sobre isso. Já está 15 anos inoperante. Eu paguei lá um contador da época para que fechasse a empresa, dei o dinheiro para ele, dei tudo para ele. E quando eu fui ver esses dias, quando teve essa operação My Way, essa última operação, apareceu lá, SLN Alimentos. Aí eu fui verificar agora, a empresa está em aberto, mas já faz aí 15, 20 anos inoperante. Era só da minha ex-esposa. O senhor disse, já esclareceu aqui, senhor Chinco, que era sócio da Talude, né? Primeiro diretor. E depois me convidaram para ser sócio minoritário. A Talude, em virtude ou da situação financeira ruim que ela se encontrava, ou em razão de qualquer outra contestação em processos, licitações e contratos, sofreu alguma ação judicial ou processo administrativo? Sofreu. Foi quando nós fizemos a terraplenagem do aeroporto de Viracopos. Nós demos um desconto de quase 40% no valor do contrato, e a partir daí, então, pegamos o final de governo Fernando Henrique e primeiro governo Lula, tivemos uma alteração muito grande
nas condições econômico-financeiras do país, os materiais, os componentes de uma forma geral, não tiveram o devido reajuste, acompanhamento e reajuste dos preços e tudo mais, e aí entramos lá numa situação muito ruim lá, mas nem por isso deixamos de fazer a obra que nos solicitaram. Resultado é que depois de alguns anos, a Talude, que era uma empresa sólida ali na região de Alphaville, que participou daquela urbanização de Alphaville, entrou em recuperação judicial. Ok. Houve ação por improbidade administrativa? E nós fomos inocentados, porque eles verificaram que não tinha nada. Porque, no fim, eles tinham um valor base, e aí nós demos 40% de desconto, fizemos uma série de obras que eles pediram, mesmo assim ficamos abaixo do valor básico. E por isso outros verificaram que a gente realmente não tinha nenhum ilícito e culpa de nada. Senhor Chinco, a imprensa divulgou recentemente que os auditores do TCU indicaram pagamentos quantitativos superiores aos executados, aditivos irregulares, licitações incompletas, desfiguração do objeto contratual, obras entregues sem terminar, pagamento de 8 milhões de indenização em favor da empreiteira Talude, que além de não terminar as obras, usou material inadequado, subornou fiscais e manteve relação promíscua com a diretoria de engenharia e com o presidente da Infraero, por intermédio do seu diretor Chinco Nakandakari. O senhor informou esses fatos para o Ministério Público durante a sua delação? O que o Ministério Público perguntou a mim, e eu respondi todas. O senhor foi estimado a prestar depoimento na CPI da Petrobras? Por enquanto, não estou sabendo de nada. Excelência, não tem mais perguntas. Obrigada. Outros defensores? Antes de passar para minha sócia, senhor Chinco, o senhor falou que trabalhou no Odebrecht e em Portugal, certo? O senhor, quando deixou Portugal, foi porque o senhor foi acusado de dar um desfalque na empresa? Sim ou não? Ali o que aconteceu foi o seguinte. Eu era o melhor, se o doutor faz uma pergunta para ele que implica em alguma questão pessoal dele, ele pode responder e explicar. É que o senhor gosta tanto de uma questão objetiva, foi tão objetiva, excelência. Eu era um dos melhores executivos da empresa em Portugal. Então, naquele ano de 94, eu estava com um direito de bônus importante. Então, eu já tinha um relacionamento tal com as autoridades locais da empresa, onde eu poderia, eventualmente, utilizar-se daqueles direitos que eu já tinha adquirido e já estava internado na empresa. Então, como eu acabei apoderando de um certo valor menor que o meu bônus, então isso levou com que a empresa, que não foi devidamente falado em todos os escalões, ficasse aborrecido comigo. Isso que aconteceu. O senhor foi demitido por esse fato? Eu diria que nós entramos num acordo, viu? Porque eu saí de lá em dezembro de 94. Esse fato o senhor mencionou no Ministério Público ou não? Sobre a sua saída da Odebrecht? Isso eu não mencionei porque eu não fui perguntado. Ok. Se eu fosse perguntado, eu ia mencionar, como estou mencionando aqui perante o juiz. Seu Chinco, boa tarde. E sobre esse aspecto aí, eu realmente já paguei e paguei muito. Muito. Só para o doutor saber. Paguei mais que esse valor que você está aí achando. Não estou achando nada.
Então ele tratou de maneira protocolar. Certo. Okay. Vamos seguir em frente. Tá. Perguntas? Tenho. Boa tarde, Sr. Schinkel. Eu queria saber, eu fiquei um pouco na dúvida quando o senhor respondeu aí sobre a empresa uma empresa de alimentação aí com a sua ex-mulher. A pergunta que eu tinha entendido da doutora Silvia fazer é um pouco diferente, e se não foi, eu estou fazendo diferente. O senhor tem outra empresa por interposta pessoa? Da mesma forma que o senhor abriu uma empresa em nome dos seus filhos... Puxa, eu estava pensando que era exatamente SLN, que quando veio a operação, eu olhei assim, eu levei um susto, né? Falei, caramba, o que está acontecendo aqui? Essa empresa aqui está aqui. Mas nenhuma outra empresa. Em nome de parentes, tios? Nenhuma outra empresa. Conta no exterior? Com essa, nenhuma. Não? Offshore? Nem quando o senhor recebia da Odebrecht lá fora, o senhor não manteve recursos lá fora? Nada. Tá certo. O senhor disse que foi contratado pela Galvão para ajudar no desequilíbrio financeiro econômico. Ele de fato existia? O senhor se disse um expert no assunto. Quero saber se de fato existia. E eram lícitas as demandas da Galvão sobre os aditivos? Sem dúvida nenhuma. Todas lícitas? Sem dúvida nenhuma. Os aditivos, porque vamos primeiro explicar rapidamente, senhor juiz, sobre Petrobras. Petrobras tem nas equipes das obras um pessoal de carreira que eu, como engenheiro e formado na Politécnica, reputo que são um dos melhores engenheiros do país, em todas as áreas, estão na Petrobras. E eles são de um rigor demasiado. Por isso que Pedro Barusco, ele exigia demais de mim quando tinha um determinado aditivo que a Galvão mandava, ele exigia demais de mim. Aí o Distrute e o Ayrton me explicava, a gente falava, conversava para perfeccionar aquele pedido. E realmente, como a Galvão, naquele período, que tinha as obras contratadas com preço justo e com descontos, sofria alterações de projeto, alterações das condições geológicas, eventualmente tinha cobrança de periculosidade, uma alteração de prazos, porque às vezes tinha prazos políticos importantes, teria que acelerar a obra, também isso aparecia e tal. Então, os pedidos que a Galvão fazia com relação às suas obras eram tudo pedidos lícitos, não tinha nada. E por que, então, a demora no pagamento? O senhor sabe dizer? Por que, então, eles não eram aceitos? Por que, então, o senhor está dizendo que o senhor levava para o Pedro Barusco e ele... eu não entendi direito, não sei se eu entendi direito, quer dizer, ele ficava demandando, dizendo, não pode ser assim, tem que ser assado. Ele criava empecilhos ou... Não criava. Não é empecilhos, eu queria entender. O senhor disse aqui agora... Nós vamos interromper um minutinho aqui por causa do tamanho do áudio, tá?